Olá, boa tarde. A gente vai falar sobre o sistema digestório. O sistema digestório, ele também é conhecido como sistema digestivo, né? Ele é formado por um conjunto de órgãos, tá? E a ação desse órgão está relacionada ao processo de transformação do alimento com o objetivo de absorver os nutrientes para o nosso corpo. Lembre-se sempre de olhar esse desenho, tá? Toda a parte do sistema digestório, sendo o estômago, né, vesícula, duodeno, jejum, o colo descendente, o intestino delgado, o seco, apêndice secal, ânus, colo ascendente e transverso, duodeno. Tente observar esse desenho para a gente prosseguir a aula, tá? Lembrando que o sistema digestório, né, divide-se em duas partes. Uma delas, tubo digestório, que é o propriamente dito antes conhecido como tubo digestivo, e divide em três partes, o alto, médio e o baixo. Gente, bem legal essa figurinha aqui para vocês estarem lembrando, tá? Tubo digestório alto, né, que é boca, faringe e esôfago. Alto, parte alta, né? Tubo digestivo médio é o estômago, intestino, né, que encontra-se duodeno, jejum e o ilho. E no tubo digestório baixo, que é o intestino grosso, que é seco, colo ascendente, colo transverso, descendente, curva do sigmoide e o reto. E os anexos são as glândulas salivares, os dentes, línguas, pâncreas, fígados e vesícula biliar, que tem uma grande participação, né, no nosso sistema digestório. O tubo digestório alto mostra aqui nesse desenho, né, aonde que fica, as indicações, tudo direitinho, depois vocês observam esse desenho. A boca, né, é a porta de entrada dos nossos alimentos, corresponde a essa cavidade forrada pela mucosa, né, onde os alimentos são umidificados pela saliva, produzidas pelas glândulas salivares, tá? E da boca ocorre a mastigação, tá? Que é uma digestão mecânica e que acontece com os dentes e língua. Em segundo momento, entra essa ação a atividade enzimática da pitialina, que é a amilase salivar. Ela atua sobre o amido encontrado na batata, na farinha de trigo, no arroz, né? Transformando em moléculas menores de maltose. A faringe, ela é um tubo muscular membranoso e que se comunica com a boca através do istmo da garganta e na outra extremidade com o esôfago. Para chegar, né, ao esôfago, o alimento depois de mastigado percorre toda a faringe, que é um canal comum para o sistema digestório e o sistema respiratório. Nesse processo de deglutição, né, que a gente fala, palato mole, ele é retraído para cima e a língua empurra os alimentos para dentro da faringe, tá? Anotem aí, para dentro da faringe, que se contrai voluntariamente e leva o alimento até o esôfago. Essa penetração do alimento por vias respiratórias é impedida, que a gente já falou, né, pela epiglote. E aqui mostra, né, a questão do esôfago e o conduto musculoso controlado, né, pelo sistema nervoso autônomo. E aqui mostra a área de concentração, o bolo alimentar, né, aí no esôfago, a camada muscular e a área de relaxamento, né? Primeiro as ondas de contração, conhecida como peristaltismo, e os movimentos peristálticos, né, o conduto musculoso vai espremendo, né, o bolo alimentar em direção ao estômago. No tubo digestório médio, né, que a gente falou lá naquele quadrinho, mostra aqui direitinho, temos o tubo digestório médio, que é o intestino delgado. E aqui são as partes do duodeno, jejum e o ilho, e mostrando aqui, né, a figura aqui sendo o estômago sadio e o estômago com uma úlcera péptica, tá? O estômago, ele é uma grande bolsa que se localiza no abdômen, sendo responsável pela digestão dessas proteínas, né? O simples movimento de mastigação desses alimentos já ativa a produção de ácido clorídrico, né, no estômago, e a presença do alimento na natureza proteica que se inicia a produção desse suco gástrico, né? Que a gente sempre fala suco gástrico, suco gástrico. Então, esse suco, ele é uma solução aquosa, composto de água, sais, enzimas e ácido clorídrico.
A mucosa gástrica, ela é recoberta por uma camada de muco que protege para não ter agressões, né, a esse ácido gástrico, porque ele é bastante corrosivo. Então, quando ocorre esse desequilíbrio dessa proteção em volta, o resultado é uma inflamação dessa mucosa, né, que se chama gastrite, surgindo as feridas como uma úlcera gástrica. A pepsina, né, que é uma enzima mais potente do suco gástrico, ela é regulada pela ação do hormônio, que é a gastrina. Se a gastrite é produzida no próprio estômago, no momento em que as moléculas de proteínas dos alimentos entram em contato com a parede do órgão, assim a pepsina quebra as moléculas grandes de proteína e das transformações das moléculas menores, né? E essas são as proteoses e peptonas. Digestão gástrica e dura, né? Em média, de 2 a 4 horas, e no processo do estômago sofre contração, né? Força o alimento contra o piloro, que a gente viu no desenho lá, que ele se fecha, se abre e se fecha, permitindo pequenas porções, né? A quimo, que é a massa branca e espumosa, chega até o intestino. E aqui tá o intestino delgado, né? Prestem atenção aqui, ó. Aqui está o intestino delgado, que é revestido pela mucosa enrugada, né? Apresentando inúmeras projeções. E o estômago e o intestino grosso, ele tem a função de segregar várias enzimas digestivas, né? Moléculas pequenas e solúveis, como glicose, os aminoácidos e glicerol, tá? O intestino delgado, ele está dividido em 3 porções, que a gente já falou, né? E a primeira porção do intestino delgado recebe o quimo, que a gente acabou de falar aqui atrás, né? Sobre o quimo. E aí, né, esse quimo, ele vem do estômago, que ainda está muito ácido, sendo irritante ainda para a mucosa do duodenal. Então, esse quimo, ele é banhado pela bile, né? E essa bile é secretada pelo fígado, armazenada na vesícula biliar e contendo bicarbonato de sódio. O que vai fazer é que os sais biliares que emulsificam os lipídios fragmentam suas gotas em milhares de microgotas, né? Então, esse quimo, ele recebe também esse suco pancreático, né? Produzindo pâncreas, que é produzido no pâncreas, e contém enzimas e água e grande quantidade de bicarbonato de sódio, que por sua vez favorece essa neutralização do quimo, tá? Então, o jejum e o ilha, eles são considerados parte do intestino delgado, onde o trânsito do bolo alimentar é rápido, né? Fica a maior parte do tempo vazio durante o processo digestivo. E ao longo do intestino delgado, depois de todos os nutrientes que foram absorvidos, ele sobra uma pasta grossa, né, de detritos assimilados com bactérias, né, já fermentada, segue para o intestino grosso. Aí a gente chega no intestino baixo, né, no digestório, tubo digestório baixo. E aí esse tubo digestório baixo vai fazer com que saia até o reto esse restante de bolo fecal que a gente fala, né? E aí o local de absorção de água, tanto ingerida quanto das secreções digestivas, acontece esse armazenamento e de eliminação desse resíduo digestivo, tá? Então, está dividido nas 3 partes, que é o seco, o colo, né? E que se divide em 3 partes, que é ascendente, transverso e descendente, e chegando na curva sigmoide e o reto, né? Por onde que nossas fezes saem. E aí sai todos os resíduos de bolos alimentares, né? Que é o bolo fecal, e passa pelo colo ascendente, depois transverso, em seguida descendente, e chega, né? A curva sigmoide indo ao reto. O reto é a parte final desse intestino, né? Onde esse bolo fecal, ele vai ser secretando muco, né? A fim de lubrificar esse bolo fecal para fazer a eliminação. Fica assim a aula.